KISO11, o melhor FOF para se investir em 2023. Esse fundo que é baseado no Suno Índice, o Suno 30, um índice da Suno com os melhores fundos imobiliários. E esse fundo só investe em FIs que estão dentro desse índice. Para esse mês a gente tem muitas novidades, o fundo está acumulando muita reserva, está fazendo muito ganho de capital. E para o final do semestre pode acontecer uma grande distribuição aí de rendimento acumulado. Então hoje a gente vai analisar esse fundo para entender o que está acontecendo, para saber se é uma boa oportunidade de se investir e para saber como que vai continuar a questão dos dividendos. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e bem-vindo ao canal onde a gente vai atingir a liberdade financeira junto. Então já se inscreve aí e bora começar. Então pessoal, KISO11 hoje custando cerca de R$ 8,20. O fundo até que tá com uma boa valorização aí de 1% nos últimos 12 meses. Assim, não vai valorizar tanto, tem bastante fundos de papel aqui dentro. A gente vê lá que desde abril ele havia subido em cerca de 15%. Agora tá acontecendo uma correção, já caiu cerca de 52 centavos. E aí vamos acompanhando para ver. Um dividend yield de 10,91% e o valor patrimonial dele hoje tá em R$ 9,13, que a gente fala que é o valor justo. Então tá bem descontado e quase R$ 1 de diferença de desconto, então muito bom. PVP 0,90, então de fato tá descontado. É um fundo que tem um patrimônio de mais de 400 milhões, então bem grande. Tem uma boa base de cotistas, liquidez dele também é boa. E aí o rendimento vem pagando aí esse 0,075 centavos há uns 2 meses já. E aí a gente vê que sempre no final do semestre ele faz uma distribuição maior. A gente pode olhar, ó, todos os anos praticamente no final do semestre ele aumenta pelo menos um pouquinho a distribuição. Então para esse final do semestre com certeza isso vai acontecer. E chegando no relatório, muita gente acha que esse fundo é gerenciado pela Suno, mas na verdade ele é gerenciado pela Quilima. Então só falando sobre o fundo rapidamente, é um fundo que teve início lá em 2020, mas a negociação na bolsa só iniciou em 2021. A taxa de administração dele é 0,60, então bem baixinha comparado aos outros fundos que a gente tem no mercado de papel, que é de R$ 1%, 1,20%. A gente sabe, isso aqui é um FOF, então eles cobram menos taxas, obviamente. E aí a taxa de performance ele não tem. E uma coisa interessante dos FOFs que eu sempre falo pro pessoal, se você quer começar a investir e não sabe, investe em um FOF. Pelo menos você vai ter alguém que sabe lá, comprando os fundos, fazendo os ganhos de capital. Então isso é bem interessante, eu acho que é muito válido para quem tá começando a investir em FOF. Aqui tem aquelas informações que eu já falei com vocês. Em relação ao desempenho, dando um resumo bem geral, ele fala um pouquinho do cenário global, questão dos Estados Unidos, que ainda tá elevando as taxas de juros. E no Brasil, a gente tem aquele problema que a gente tá vivendo. Tá acontecendo os cortes da taxa Selic, mas o mercado não tá reagindo tão bem. Ele já precificou isso antes. E aí aguardar pro ano que vem, que eu acredito que a inflação vai vir um pouco mais forte. Mas no ano, a taxa Selic não deve fechar menor que 10%. Acho bem difícil. Ainda mais que a gente tem todo esse problema global, então eles não vão abaixar tanto essa taxa. Em relação ao desempenho no mercado secundário, a gente vê que assim, anda bem de lado esse fundo. Ele vai ter alguns momentos que ele vai desvalorizar, mas a maioria do tempo ele vai estar ali entre 8 e 10 reais. Ele não vai sair muito disso, então ele anda bem de lado. Para esse mês a gente teve um aumento de 3% aí na base de cotistas, é um aumento até que grande. Aqui é um fato interessante, né? A gente vê como que tá distribuído os cotistas do KISO pelo Brasil todo. Então, o maior estado é Minas, quer dizer, o maior estado é São Paulo, depois vem Minas. É bem interessante, assim, a gente ver como que é legal, né? Entender e tal, mostrar onde que as pessoas estão localizadas. O crescimento médio mensal do fundo tá em cerca de 8%, então o fundo vem crescendo bastante todos os meses. E aqui eu acho que é a parte mais importante pra gente falar da alocação dele. Ele tem bastante fundos imobiliários na carteira, mas a maior concentração dele tá em HGRU. Mas aqui, vamos listar os melhores fundos que ele tem: BRCO, KNRI, MXRF, PML. Olha só, são fundos muito bons. O CPTS e o HSML é um pouquinho mais de risco, mas tem que ter esse equilíbrio na carteira. BTLG, olha só, são muitos fundos aqui, são bons assim, raramente vão te dar algum problema. E tem uma coisa que eu gostei bastante, que ele é bem diversificado. Então assim, ao mesmo tempo que ele tem fundos seguros, ele tem fundos com um pouco mais de risco, que trazem uma oportunidade maior de valorização, até mesmo de desconto. E aqui ele tem até o D, ó. O único destaque aqui é que ele tem HCTR e tem DEVA na carteira, mas são posições pequenas, então o prejuízo não deve estar tão grande aqui nesses fundos. Aqui a exposição por setor, então, basicamente, como que ele tá hoje? 32% papel e o resto tijolo, né? Dando uma, no geral, assim. Então o fundo tá bem diversificado, ele tem apenas fundos imobiliários na carteira, não tem CRI, não tem nada, isso é bom. E aqui a gente vê, né, como que o fundo acompanha bem, a cota patrimonial acompanha bem o Suno 30, né, o índice. Eles vão acompanhando muito bem. Aqui a DRE, fato interessante que eu tenho que comentar com vocês o fundo gerou no total esse mês, 4 milhões de reais. E aí desses 4 milhões, 900 mil foi somente de ganho de capital e cotas de fundos imobiliários que eles venderam. Então o fundo fazendo muito ganho de capital. O bom desses fundos menores aí, dos FOFs menores, né, é essa questão do giro. Eles conseguem fazer um giro de capital muito bom. E isso traz muito ganho para os cotistas. A gente tá vendo aqui, ó, 900, quase 1 milhão só de ganho de capital. E aí tirando as despesas e tudo mais, teve um imposto de renda bem grande esse mês. E aí o lucro líquido sobrou 3,7 e aí ele guardou um
pouquinho de reservas. E a gente vê, ó, 400 mil, 28 mil, 433 mil. O fundo já vem acumulando e para esse ano, no segundo semestre de 2023, já tá com 860 mil acumulado aí. Então é uns 20 centavos aí praticamente acumulados só de distribuição. Então muito bom, muito top. 20 centavos? Não, 2 centavos. Tô falando besteira aqui. Então muito bom, muito top essa questão desse fundo. Já vem há uns bons meses aí gerando um capital a mais e conseguindo guardar um pouquinho de reserva. Então vamos ver. Provavelmente pro final do semestre essa distribuição deve aumentar aí. E aqui eles perguntam um pouquinho mais o que é o índice Suno 30. Esse índice foi criado aí com o objetivo de representar mais a questão do IFIX, né? Que o IFIX, a gente tem o IFIX, mas a gente tem mais de 400 fundos imobiliários ali. Tem fundos ruins ali. Tem toda uma base de critérios para fazer parte do Suno 30. Então, não pode fazer, deve fazer parte do IFIX, não pode ser um FOF. Então, o KISO não faz parte do Suno 30, não pode ser monativo e deve ter um dividend yield maior de 0 nos últimos 12 meses. Então, assim, é um critério que já elimina muitos fundos imobiliários ruins aí. Então, a gente consegue ter uma visão maior do que de fato é o IFIX. Não fica tão viciado quanto o IFIX, porque o IFIX tem aí fundos monativos, fundos que nem distribuem mais, mas estão lá ainda. Então, isso tudo acaba jogando o resultado do índice para baixo. Então, assim, pessoal, de comentários finais, o que eu tenho a dizer sobre o KISO? Os FOFs que a gente tem hoje no mercado, eu considero ele um dos melhores para a gente estar investindo, principalmente porque ele é um fundo pequeno. Fundo pequeno é a mesma coisa de você ter uma carteira pequena. É muito mais fácil de você acompanhar os fundos imobiliários, muito mais fácil de você administrar. Você vai ter muito menos dor de cabeça. Você consegue ver qual fundo que é possível fazer um giro grande, um giro maior, conseguir um lucro maior. Enquanto que em fundos maiores, em FOFs maiores, esse giro de capital, essa administração já vai ficando mais difícil. Isso até mesmo para sua carteira. Se você consegue reduzir sua carteira aí a 10 ou 15 fundos no máximo, você vai conseguir ter uma administração melhor do que alguém que tem 30 fundos imobiliários dentro da carteira. Então é muito interessante esse fator e é por isso que eu julgo hoje o KISO um dos melhores. E o principal, eles conseguem fazer muito ganho de capital, muito mesmo. Eles compram os fundos em preços bons e vendem a preços bons. Isso gera muito lucro. Por isso que todo final de semestre a gente tem uma distribuição um pouco maior. O fundo consegue acumular muita reserva. E o principal, né? Já existe, pelo fato deles investirem somente nos fundos do Suno 30, desse índice, a gente já consegue uma pré-filtragem muito grande. E até algo que eu indico para vocês, você vai investir em algum fundo, acha um índice assim, que nem o Suno 30 para você investir, e lá você tira a base de análise. Porque a gente tem muito fundo ruim aí no mercado. E às vezes você vai olhando, às vezes você acha que o fundo é bom, quando na verdade o fundo é muito ruim. Então o Suno 30 ele serve para já fazer uma pré-filtragem aí dos fundos. Então é bem interessante, eu acho isso algo válido para vocês levarem. E aí, em relação a essa questão aí dessa distribuição de final de semestre, com certeza se vier a distribuição maior, pelo menos um pouco essa cota deve subir. Então tem que aproveitar esse momento que tá com desconto. Se você tá pensando em investir, talvez esse seja o melhor momento para entrar nesse fundo aí. Mas lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra. Eu sempre aconselho vocês a estudarem e entenderem melhor desses fundos imobiliários, tá bom? Então é isso, tamo junto, até a próxima. Se inscreve no canal, entra no canal do Telegram e é nóis. Tamo junto, até a próxima e falou!